E a gente vai trabalhar aqui com 3 pilares para vocês entenderem que é os 3 pilares não simplesmente do contrabaixo, mas é os 3 pilares da música como um todo. E quais são esses 3 pilares? Harmonia, ritmo e melodia. Muitos de vocês já devem ter ouvido muitas vezes sobre essa questão de harmonia, melodia e ritmos. Mas pouca gente acaba estudando isso no contrabaixo, por isso que se tornam músicos super limitados. Por exemplo, a parte melódica, quando eu falo, a melodia nada mais é do que você estar cantando ou assoviando um hino. A parte melódica é você tocar uma nota por vez, mas cantando o hino. Vou dar um exemplo prático para vocês. Se eu tocasse esse hino aqui, o Conversão da Harpa Cristã. Tá vendo que o contrabaixo está cantando? Acabei de fazer o hino Conversão cantado, solado. Então o solo nada mais é do que a melodia do hino. Aqui já começa o primeiro segredo e um dos pilares que a gente tem e que é necessário dentro do seu plano você começar a estudar a partir das melodias. Mas pouquíssimas pessoas estudam isso no baixo. Por quê? Muita gente, inclusive músicos que já tocam há muitos anos, acha que fazer solos, fazer melodia é um assunto para quem é muito avançado. E sabe qual que é o grande problema? Que se você não tem a base, você não consegue estar se desenvolvendo. E muita gente fica rodando em loop e não consegue sair do lugar. Por quê? Justamente porque não conhece esses temas e nem sabe que tem que começar a partir deles. E obviamente que você precisa seguir um plano para poder desenvolver. Não é simplesmente saber que tem que fazer melodia que vai te tornar um baixista preparado. E sim você seguir um passo a passo para você realmente conseguir estar se desenvolvendo. Essa parte melódica é importante, inclusive para depois, quando você estiver tocando o hino, se você precisar fazer algum arranjo, alguma frase, algum caminho de baixo, você já tem essa noção. Então tudo facilita. E eu vejo que tem muita gente que fica sempre escravo de alguma videoaula, e isso não é ser um músico preparado, tá? É ser um músico limitado. Então, a partir do momento que você fica sempre se limitando em querer pegar uma diquinha, uma frase, um arranjo para me tocar no hino, você sempre vai ficar necessitado de mais um arranjo, de mais uma diquinha, e você nunca vai conseguir ser um baixista independente. Para você ter independência, você tem que ser capaz de criar os seus próprios caminhos de baixo e suas próprias frases. Mas antes de você tentar ser criativo, que muita gente fala, eu não sou criativo, é justamente pelo fato de você não ter passado pelas melodias, que isso acaba impedindo de você realmente estar tendo resultado. Então já coloca na mente de vocês, você precisa estudar melodias e não simplesmente desse hino, mas ser capaz de tocar várias melodias de muitos hinos diferentes. Eu poderia tocar aqui outros hinos, por exemplo, Rudy Cruz. Já estou cantando, por exemplo, com contrabaixo. Tá vendo que legal? Tô cantando o hino com contrabaixo. Só que quem é que estuda isso no contrabaixo? Normalmente as pessoas acabam se assustando com o solo no baixo por achar que é algo super complexo. Mas quando você começa a estudar, por exemplo, violão, você percebe que muita gente começa através das melodias. E por que no contrabaixo isso acaba sendo uma limitação? Na verdade, você deve começar a partir das melodias. Mas a gente tem um segundo pilar que é muito importante e poucas pessoas sabem, que é algo que a gente chama de groove dentro do universo do contrabaixo, mas nada mais é do que o ritmo.
E o ritmo também é de extrema importância. E quando você ouve um hino, que você começa a ter aquele balanço, você vê que o hino tá legal, normalmente isso vem exatamente do contrabaixo e não de outro instrumento. Às vezes a gente acha que é a bateria que dá o ritmo, o swing para a música, mas normalmente é o contrabaixo. Por exemplo, alguns clássicos riffs que a gente tem, por exemplo, um groove, que é aquele Vou Dançar na Chuva do Fernandinho. Isso aqui é muito conhecido. Tem um outro groove também que ficou muito famoso, que não é de hinos, mas é uma música muito conhecida do Michael Jackson, que é a música Billie Jean, que é. Isso aqui, ó, quem é que dá o groove, quem que dá o ritmo para a música? É exatamente o baixo, ou poderia ser um black music, ó. Tá vendo que legal? O ritmo vem do contrabaixo. Agora, quantos baixistas realmente estão dedicados a estudar ritmos no contrabaixo? Pouquíssimas pessoas. Ah, eu preciso tocar um hino, um corinho de fogo. A gente vai precisar saber um ritmo de forró, por exemplo. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. A unção do vaso, Jesus, enche de azeite. Isso aqui é um ritmo específico. Ah, mas eu preciso tocar um baião. Ó, já é uma levada de baião, isso aqui é ritmo. Mas se você não estuda isso, como você vai ser um baixista preparado para tocar na igreja, por exemplo? Mas existe a lógica e a ordem que você deve estudar para conseguir chegar nesse nível também conseguir tocar. Porque às vezes você precisa tocar um corinho de fogo, mas você está acostumado a tocar sempre tônica, tocar sempre um hino assim, ó, com esse ritmo aqui, com ritmo pop. Aí chega na igreja, o pastor puxa um corinho, ou algum irmão começa a cantar algum corinho, que é um baião, por exemplo, ou que é um forró, um corinho de fogo. Você não sabe fazer a levada. O que acontece? Você simplesmente ou fica olhando para a cara dos irmãos e não sabe o que fazer, ou então você continua tocando com um ritmo pop e acaba tocando errado e atrapalhando os irmãos. Mas isso tudo parece que é muita coisa, realmente é, mas não é difícil de você chegar nesse nível. Você simplesmente precisa ter a rota perfeita para conseguir estar se desenvolvendo. Mas calma que a gente vai resolver tudo isso. A gente tem o terceiro elemento e pilar da música, que é chamado de harmonia. E aqui mora um dos grandes segredos, e eu creio que seja a maior dificuldade da grande maioria dos baixistas. E foi exatamente isso que eu vi a primeira vez o meu professor tocando, que mudou completamente a minha visão sobre o contrabaixo. Todos esses três elementos da música que eu falei, que é ritmo, harmonia e melodia, todas elas são uma coisa só. Eu gosto de explicar que ritmo, harmonia e melodia é mais ou menos igual a explicar Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ao mesmo tempo que é uma trindade, eles são personalidades diferentes, ao mesmo tempo eles são um. É a mesma coisa desses três. Eles são três coisas diferentes, ao mesmo tempo eles compõem a música, é uma coisa só. Não dá para você ter uma música boa se falta um desses tripé, se falta um desses três pilares. Só que normalmente as pessoas focam em um desses pilares, ou às vezes não focam em nenhum. E aí você sempre vai ser um músico mediano, ou talvez você não consiga nem sair do lugar para conseguir estar se desenvolvendo. Então é uma coisa só e você tem que estudar as três coisas.